Havia um homem rico, fazendeiro, que possuía de tudo. Mas aquele homem tinha um profundo desgosto que a sua fortuna, o seu dinheiro, não conseguia resolver. Aquele homem, ele tinha um filho de 9 anos que era cego e surdo. Então, aquele menino, ele não via e não ouvia. E aquele pai, ele sempre se colocava no lugar do seu filho e ficava imaginando o sofrimento daquela criança que não conseguia ver e não conseguia ouvir. E como ele não pôde ter mais outros filhos, ele amava aquela criança de verdade. Ele tinha um profundo amor com aquele filho. Mas também ele tinha um profundo desgosto porque seu filho havia nascido naquela condição de cego e surdo, e todo o seu recurso não poderia resolver o problema do seu filho. Então aquele homem, ele tinha um desgosto, ele era revoltado, ele tinha uma queixa muito grande. Por que que o meu único filho, meu único herdeiro, nasceu cego e surdo? Ele era revoltado contra a vida, era revoltado contra Deus. E ele dizia consigo mesmo: se Deus existisse de verdade, não permitiria isso com a vida do meu filho. Tenho uma bela fazenda, uma bela paisagem. Meu filho não pode contemplar nada. Tantos pássaros que cantam aqui. Meu filho também não pode ouvir um som de um pássaro, porque o meu filho é surdo. E aquele homem, ele se lastimava profundamente com aquele fato. Era revoltado contra tudo, revoltado contra Deus. E ele não tinha uma resposta para aquela explicação. Uma certa ocasião, passou na sua fazenda um homem querendo lhe pregar o Evangelho. O Evangelho da água e do Espírito. O Evangelho da remissão dos pecados. E ele disse para aquele homem: se Deus existisse, meu filho não estava nessa condição, cego e surdo. Portanto, esse Deus que você quer pregar para mim não existe. E aquele pregador, aquele homem de Deus, ouviu tudo isso. E o fazendeiro, revoltado com aquele homem, chamou seu capataz e disse: capataz, expulse esse homem daqui da minha fazenda a pontapés e lhe dê uma surra. Vá embora, seu farsante, seu mentiroso. Deus não existe. E o capataz obedeceu a ordem do seu fazendeiro e expulsou o pregador da fazenda a socos e pontapés e lhe bateu muito. E o pregador foi embora. Chegando em casa, ele disse: não, eu preciso voltar lá e pregar para esse homem. Esse homem precisa realmente conhecer o Evangelho.
o evangelho da água e do Espírito. E o pregador, ele curou das suas feridas. Quando ele estava bom, ele retornou até aquela fazenda para pregar para aquele fazendeiro. E lá, quando o fazendeiro avistou o pregador, ele disse: capataz, novamente me vem esse pregador querer me falar de um Deus que não existe. E ele vem com esse livro preto querendo pregar um Deus que não existe. Capataz, novamente, expulse este homem daqui da minha fazenda a pontapés e a soco, e lhe dê uma surra para ele aprender e nunca mais vir aqui querer falar de um Deus que não existe. E novamente, aquele capataz, obedecendo ao seu chefe, foi lá e expulsou o pregador da fazenda a pontapés e lhe deu uma outra surra, maior do que a primeira, e disse: vá embora, seu mentiroso, seu enganador, Deus não existe. Coitado do pregador. Agora ele havia tomado uma surra e voltou para casa, coitado, sangrando, e foi cuidar das suas feridas. E após alguns dias que ele havia se tratado e havia sarado, ele disse: eu tenho que voltar lá e pregar para aquele homem. Aquele homem tem uma profunda revolta, um profundo desgosto. Eu preciso voltar lá novamente para falar do verdadeiro evangelho para aquele homem. E ele retorna novamente. E lá, quando o fazendeiro avista ele, o fazendeiro diz: esse pregador, ele tá de brincadeira comigo. Se ele pensa que vai me vencer pelo cansaço, pensando que eu vou acreditar nesse Deus que ele crê, ele tá completamente enganado. E disse: capataz! E o capataz disse: deixa comigo, chefe. O capataz não teve dúvida. Já foi preparado a socos e pontapé e lhe deu vara chicoteada. Lhe bateu, que o pregador dessa vez, coitado, apanhou mais do que a primeira, a segunda. Levou uma surra muito grande. E novamente, aquele pregador voltou para casa sangrando. E ele disse: eu já fui a primeira, já fui a segunda, já fui a terceira, não voltarei mais lá. Aquele homem mau, cruel, pecador, não quer ouvir a palavra de Deus. Ele agora não é inocente. No dia do juízo, quando ele for julgado, ele não tem como dizer e não tem como se justificar que ninguém pregou para ele. Eu fiz a minha parte. Não voltarei mais lá. Mas o Espírito Santo de Deus disse: volte. Eu quero que você volte. Eu tenho uma grande obra para fazer na vida daquele fazendeiro por meio de você. E o homem disse: Senhor, eu volto lá. Aquele homem nem deixa eu falar. Aquele homem nem deixa eu falar a tua palavra. Eu apanhei a primeira, a segunda, a terceira vez. Estou todo arrebentado, Senhor. Eu não volto mais. Mas o Espírito Santo de Deus diz: se trate, se cure das feridas, ore, contemple a minha face e volte lá, que eu estou mandando.
O homem se conformou e disse: Senhor, como o Senhor está mandando, eu irei. A minha missão é pregar o Evangelho da água e do Espírito, o Evangelho da remissão dos pecados. E como eu me propus, Senhor, diante de Ti para essa missão, eu irei, Senhor. E aquele homem cuidou das feridas, orou bastante, contemplou o Espírito Santo de Deus. E aquele homem, pela 4ª vez, voltou até a fazenda daquele homem rico para lhe pregar o Evangelho. E quando ele ia pelo caminho, ainda fraco, pelas surras que havia tomado, ainda em recuperação do seu corpo, ele vinha dizendo consigo mesmo: certamente Deus está querendo me provar. Deus está querendo ver até onde que eu aguento pela sua palavra. Mas não tem problema. Jesus sofreu muito mais. Jesus, quando ele foi batizado no Rio Jordão, ele recebeu o pecado de toda a humanidade. Todo o sofrimento Jesus já havia recebido ali no Rio Jordão, e na cruz do Calvário ele morreu pelos nossos pecados. Isso não é nada. Meu sofrimento comparando ao dele, isso não é nada. O que é apanhar mais uma vez? Jesus morreu pelos nossos pecados, eu irei, nem que seja para levar mais uma grande surra e até morrer, eu irei pela palavra de Deus. E vai aquele homem meditando na palavra de Deus e contemplando a face do Espírito Santo, com o rosto desvendado, caminhando em direção daquela fazenda. E lá, na varanda da casa sede da fazenda, estava aquele homem rico com o seu filho. E aquele homem, ele pensando e se colocando no lugar do seu filho e vendo quanto sofrimento tinha o seu filho, ele pensava consigo mesmo, era como se a alma do filho dele estivesse no abismo, estivesse no vácuo, no vazio, porque aquele filho não via nada. Era como se estivesse em trevas total, porque também o seu filho não ouvia. Era como se vivesse em escuridão total, como se a alma daquele menino estivesse suspensa no vácuo do abismo e tivesse caindo num poço infinito que nunca chegasse ao fim. Era um sofrimento. E aquele pai, pensando no sofrimento do seu filho, meditava e refletia nisso. E a sua revolta era muito grande. Por que que Deus foi permitir que o meu único herdeiro não veja nada, nem ouve nada? E além disso, como aquele menino era cego e surdo, ele também não falava. Porque uma criança, para falar, ela precisa ouvir. E como ela não ouvia, ela não sabia manejar as palavras. Até um papagaio, para ele falar, ele tem que ouvir. Porque o papagaio, ele repete tudo o que ouve. Mas aquele menino, ele não era só surdo e cego. Ele era mudo também, ele não falava, e isso aumentava a revolta e o desgosto do seu pai. Deus não existe, ele falava consigo mesmo. E quando ele estava meditando, pensando no sofrimento do seu filho, ele avista novamente aquele pregador. Aí foi que aquele homem ficou irado. Aí foi que aquele homem ficou revoltado. Aí foi que aquele homem ficou com muito ódio e rancor e disse: esse pregador está abusando de mim. Ele está brincando com os meus sentimentos, com os meus sofrimentos. Ele sabe que Deus não existe.
e ainda quer vir no meio ao sofrimento do meu filho falar de um Deus que não existe. E aquele homem ficou pensando, aquele pregador hoje vai levar a maior surra. Eu vou mandar o meu capataz dar uma surra tão grande nele que ele vai ficar aleijado. Ele nunca mais vai andar, nunca mais ele vai voltar aqui na minha fazenda para querer falar de um Deus que não existe. Ah, mas vai. Eu acho que a surra que eu vou mandar o meu capataz dar nele, ele vai até morrer e nunca mais ele vai voltar aqui. E ele pensando nisso, e o pregador vai se aproximando. E quando ele vai abrir a boca para chamar o capataz, para dar surra no pregador, ele ouve uma voz: Pai! Quando ele olha para trás, ele vê o seu filho que nunca havia pronunciado uma palavra gritar: Pai! Eu estou te ouvindo, Pai. Eu estou te vendo, Pai. Não bata naquele homem que vem pregar o evangelho, porque aquele homem, Pai, é um homem de Deus. Ele levou a primeira, a segunda, a terceira surra, mas, Pai, ele é um homem de Deus, e por causa dele, Pai, o milagre na minha vida aconteceu. E aquele fazendeiro, quando olhou para o seu filho, viu que os olhos do seu filho estavam fitos nele. Ele nunca havia visto os olhos brilhantes do seu filho. E o filho olhava fixo para ele, não um olhar caído, não um olhar morto, não um olhar perdido no horizonte vazio, nem no espaço, mas um olhar brilhante, um olhar que aconteceu pelo milagre. E ele disse: meu filho, o que aconteceu? E o filho respondeu: Pai, eu não só estou te vendo, eu não só estou te falando, Pai, eu também estou ouvindo, Pai, porque esse Deus que você fala, ele existe. E agora fez o milagre. E aquele homem ficou estarrecido. Aquele homem que era rico, que não cria em Deus, viu aquele milagre na vida do seu filho. E nisso, vai se aproximando aquele pregador e não sabia do milagre que havia acontecido. E o pregador, chegando perto ali da casa sede, diante da escada, até dobrou o joelho e disse: fazendeiro, pode mandar me bater, pode mandar me dar a pior surra que o senhor planejou. E aquele fazendeiro diz: pregador, venha para cá, pregador. Me perdoe, pregador, porque eu era mais cego do que o meu filho, porque eu não via a presença de Deus. Eu era mais surdo do que o meu filho, e eu não ouvia que você via aqui para falar desse Deus. E o pregador disse: eu não sei por que, homem fazendeiro, Deus te ama tanto, que ele sempre me manda aqui a vir falar do evangelho, e você nunca aceitou. Mas agora eu vejo que aconteceu uma transformação na tua vida. E aquele fazendeiro disse: homem de Deus, entra para cá, entra na minha casa e me fale mais desse Jesus, me fale mais desse Deus. E aquele pregador diz: certamente eu vi o milagre de Deus acontecer nessa casa. Não só o milagre, porque abriu os olhos de uma criança, nem abriu os ouvidos de uma criança, nem fez uma criança falar, mas eu vi um grande milagre aqui nesta casa hoje, que foi o milagre da salvação. Porque como está escrito ali em Gênesis,
No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia abismo sobre a face das águas. Assim também, homem fazendeiro, o teu coração era sem forma e vazio, e havia trevas no teu coração, e as trevas que havia no teu coração era o pecado que estava em ti. Agora, se tu creres, homem rico e fazendeiro, que Jesus veio nessa terra, foi batizado pelas mãos de João Batista e levou todos os teus pecados, te purificou, te limpou. Agora, homem, você está ficando limpo e o Espírito de Deus está entrando na tua vida, está iluminando a tua vida. E se tu creres que Jesus na cruz do Calvário morreu para pagar em julgamento e em juízo os teus pecados, você terá salvação eterna em Jesus Cristo. E aquele homem disse: homem de Deus, eu creio, esse Jesus que veio e levou os meus pecados, e me purificou e me deu a luz. E ali, naquele momento, só houve uma festa. E não só foi festa na terra, foi festa dos anjos também no céu, porque uma alma que estava nas trevas, má, pecadora, se limpou dos seus pecados. Não só porque aquele menino foi curado de uma surdez e de uma cegueira, mas sim aquele homem que foi verdadeiramente curado da cegueira espiritual e da surdez espiritual e ganhou a salvação eterna em Jesus Cristo. Amém.